Bom, boa tarde a todos. Mais uma vez, vamos ao estudo do livro Transição Planetária, sextas-feiras, 16 horas. E a página escolhida para a tarde de hoje, para a nossa harmonização, do livro Caminho, Verdade e Vida, ditado pelo Espírito Emmanuel a Francisco Cândido Xavier. E a página para a nossa reflexão escolhida foi a de 128, Dádivas Espirituais. É uma citação de Mateus, no capítulo 17, versículo 9. E, descendo eles do monte, Jesus lhes ordenou: a ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem ressuscite dentre os mortos. Se o homem necessita de grande prudência nos atos da vida comum, maior vigilância se exige da criatura, no trato com a esfera espiritual. É o próprio Mestre Divino que nolo exemplifica. Tendo conduzido Tiago, Pedro e João às maravilhosas revelações do Tabor, onde se transfigurou ao olhar dos companheiros, junto de gloriosos emissários do plano superior, recomenda solícito: a ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem seja ressuscitado dos mortos. O mestre não determinou a mentira. Entretanto, aconselhou se guardasse a verdade para a ocasião oportuna. Cada situação reclama certa cota de conhecimento. Sabia Jesus que a narrativa prematura da sublime visão poderia despertar incompreensões e sarcasmos nas conversações vulgares e ociosas. Não esqueçamos que todos nós estamos marchando para Deus, salientando-se, porém, que os caminhos não são os mesmos para todos. Se guardas contigo preciosa experiência espiritual, indubitavelmente poderás usá-la todos os dias, utilizando-a em doses apropriadas, a fim de auxiliares a cada um que te cerca, na posição particularizada em que se encontram. Mas não barateeis o que a esfera mais alta te concedeu, entregando a dádiva a incompreensões criminosas, porque tudo que se conquista do céu é realização intransferível. Sereno, você faz a prece? Sim. Vamos lá, então. Buscar elevar o nosso pensamento para agradecer ao Pai Maior, aos bondosos serefeiros do bem, a Maria de Nazaré, ao Anjo Mael, ao nosso Mestre Jesus, como sempre fazemos, por mais essa tarde reunidos em seu nome. Senhor, a despeito de todos os pequenos atropelos, de tudo que aconteceu no nosso dia, que poderia atrapalhar ou atrasar a nossa chegada para a reunião, permitiste e nos conduziste até aqui. Estamos juntos mais uma vez, agradecidos e alegres por participar contigo dessa reunião, desse estudo que nos alimenta a alma, que nos alegra o ser, que nos prepara para a vida futura e também para a vida presente, pois que reforça a nossa vontade de fazer a nossa reforma tão necessária para estarmos junto aos bons. É conosco, Senhor, que esse desejo de servir e de seguir aprendendo se maximize em todos nós e que nós possamos aproveitar cada minuto que nos resta de nossas encarnações presentes para alavancarmos o nosso ser rumo a Ti. Que essa reunião, assim como tantas outras, venha a espargir pensamentos benévolos, vibrações salutares, a envolver todos aqueles necessitados que estejam em nossos pensamentos, à nossa volta, ou mesmo distantes, Senhor. E assim, rogamos a Tua paz e a Tua permissão para darmos por iniciado a nossa reunião
de estudo do livro Transição Planetária, no capítulo 21, que é o capítulo de hoje. Assim seja, graças a Deus. Bom, gente, eu vou compartilhar o capítulo. Não tem marcação nenhuma, porque eu ia, como eu falei, eu ia fazer o slide, porque combinamos com o Luciano dividir o capítulo, eu achei bom, meu capítulo dá para fazer slide. E acabou que deixei não, eu fui obrigado a ir atrasando o trabalho, e ontem à noite não deu, hoje não conseguiu, então nós vamos estudar juntos o capítulo, tá bom? Eu vou compartilhar aqui a tela. Está todo mundo vendo? Sim, Marcos, está ótimo. Tá? Perfeito. Então é isso, né? Nós vamos aqui o capítulo 21, as batalhas difíceis. Antes, porém, a gente vem só dar um pequeno lembrete, né? Ele está falando das batalhas difíceis, mas já há alguns capítulos, né? Desde que ele começou a falar das reencarnações dos espíritos mais evoluídos que vêm de Alcione e de outros lugares, do retorno dos espíritos de Skoll, de outros tempos que estão voltando, ele começa a preparar essa questão mostrando dos ataques do plano inferior, né? Que querem atrapalhar, impedir, acho que eles têm consciência de que não conseguirão impedir, mas eles querem atrapalhar o máximo possível, né, o desenvolvimento, né, do trabalho da luz, atrasar o máximo possível essa mudança do estágio do planeta, onde eles ainda estão agarrados e não querem deixar, mas já sabem que tem que deixá-lo. Então, hoje, né? Então ele vem trazendo mais, assim, digamos assim, com mais ênfase nessa questão, porque, como a gente viu no capítulo anterior, ele recebe lá, né, aqueles espíritos, eu esqueci o nome, Sadoc, né? Sadoc, o nome bem. Eliakim Ben Sadoc. Eliakim Ben Sadoc, que na realidade não era o Eliakim Ben Sadoc, era um clone do Eliakim. Então, depois, ele fica para depois, e lá no local onde se encontra o espírito, né? Então, acho que a partir de agora ele começa a trazer essa questão dos rabinos que, na realidade, se colocam contra os ensinos do Cristo e querem atrasar, e agora vamos ver como é que é isso. Só que, antes da leitura, a gente prestar atenção, o texto é atual, e eu tenho notado, eu não sei se vocês têm a mesma percepção que eu participo de 2 grupos, eu e o Zé Luiz aqui do nosso grupo, participamos de outro grupo também à noite. Eu tenho notado que virou mexeu tem uma dificuldade para se realizar o estudo, na hora do estudo falta internet, é uma pessoa que não pode vir, é o que estava encarregado do estudo, que tem um problema de saúde sério na família, uma coisa assim. E a gente também pode, não é dizer, tudo é ataque, não, mas a gente pode identificar aí também essas questões de tentar dificultar, porque se a gente pensar direitinho, esses estudos, que não são só os nossos, mas neste mesmo momento deve estar ocorrendo pelo mundo afora, inúmeros grupos se reunindo, orando, estudando, né? O que a pandemia conseguiu fazer foi isso também, né? Fazer com que muita gente se voltasse ao estudo das leis morais, à oração. Isso atrapalha os planos deles. Então, nós também estamos nessa linha de ataque. Eu tenho percebido isso, não sei se a minha percepção é falha, mas eu acredito que não. Eu acredito que talvez alguns de nós estejamos passando por esse tipo de coisa. É sempre na hora da reunião que tem um problema, no dia que está marcado para a gente fazer um estudo que tem um problema. Então, vamos lá. Agora, o que eu ia dizer que eu não disse é que essas batalhas difíceis, né, são batalhas, mas nós, de nosso lado, como batalhadores do bem, como, entre aspas, guerreiros do Senhor, temos que entender que a nossa arma é o amor.
Nós não temos que fazer com eles nenhum tipo de represália, nós não temos que encará-los com a mesma perversidade com que eles tentam conosco. Nós temos que trabalhar com eles com amor, porque senão nós nos igualamos a eles e não vamos vencer ninguém. Porque, na realidade, nós não queremos vencer ninguém. Nós queremos dar oportunidade para que eles também se transformem, como nós também estamos tentando nos transformar. Bom, então, agora vamos fazer a nossa leitura e vamos ver até onde vai dar. Vamos lá. Capítulo 21, as batalhas difíceis. Tem um barulho de ventilador incomodando vocês aí? Não, mano. Não. Tranquilo. Não. É porque quando eu cheguei, lá fora estava frio, mas a casa estava fechada, eu estou agasalhado aqui agora e deu calor. Mas daqui a pouco eu ligo se for o caso. Vamos lá. As nossas conversações, após a memorável reunião, abordaram o tema da manifestação dos espíritos infelizes. Só um Tomando de minutinho, surpresa... desculpe. É mistificação. Oi. Mistificação. Oi? O que eu falei? Manifestação. Veja só, rapaz. É mistificação. Eu não sei porque que eu li manifestação. Bom, Acontece. é o que realmente aconteceu, né? Ele está falando justamente da questão do Eliakim Ben Sadoc, né? Ter mandado um clone, né? Então, é a mistificação. Então, vamos lá. Tomado de surpresa ante o desmascaramento do perverso visitante, indagamos ao lúcido diretor do nosso trabalho. Como se atrevem esses companheiros a tentar expedientes de tal porte em um encontro de alta magnitude, conforme aquele do qual tivemos a felicidade de participar? Por outro lado, como se deu a diluição da máscara de que se utilizava o infeliz amigo, procurando ocultar a sua realidade? Antes que o benfeitor fale aqui, veja bem como Manuel Filomeno de Miranda trata, né? Como se atreve esses companheiros, o infeliz amigo. Isso é que me chamou a atenção para falar dessa questão do amor. Eles já entenderam isso. Nós temos que tratá-los sempre com carinho, com respeito, mostrando a eles que a gente não está contra. Ao contrário, a gente está a favor deles, a gente quer o bem deles, a despeito de que eles ainda não querem o nosso. Mas nós queremos o bem deles. Às vezes pode ser difícil, né? É difícil chamar de meu amor quem está pisando no seu pé. Mas a gente tem que entender isso. Senão a gente não vai para frente. Vamos lá. Então, o benfeitor amigo, sempre aguardando as nossas indagações, solícito esclareceu. A ignorância é a inspiradora da astúcia, que procura escamotear-se, assumindo equívocos lamentáveis. Pretendendo criar-nos embaraços, o rabino Eliakim preparou a farsa. Cuidou ele próprio de produzir por ideoplastia o disfarce do seu acéfala, utilizando-se da hipnose e da autofixação mental do paciente, criando a sua imagem e deixando-se amoldar a mesma. Com esse recurso, o seu embaixador foi preparado para o cometimento, unindo a arrogância peculiar aos infelizes a hipocrisia, a que se encontra acostumado na funa onde se refugia. Demorando-se na incorporação mediúnica, as energias saudáveis do médium contribuíram para a diluição do disfarce, ao tempo em que a irradiação de que era tomado restituía-lhe a condição normal de desvairado, vitimado pelo fenômeno da licantropia, a que se adaptou ao longo dos séculos, tornando-se a sua transitória realidade. Então, aí a gente vê, né, que o espírito que se encontra no mal, ele não é ignorante. Ele é ignorante do bem, apenas. Mas ele tem muito conhecimento.
Tanto que ele pôde fazer uma coisa que eu acho que a gente ainda não tinha lido isso em outros livros, que é amoldar, né? A gente sabe da condição plástica do perispírito e tudo mais, mas ele conseguiu amoldar o perispírito de outro à sua semelhança. Um outro a qual ele tem ascendência total, ele transformou num clone dele. E isso é um recurso que exige conhecimento, né? Eles têm inteligência bastante para isso. Então, mais uma vez, fica aqui, se a gente quiser convencê-lo de alguma coisa, a única coisa que a gente tem que ter é bastante amor, amor e humildade. Até para a gente entender que muitas vezes eles vão estar na nossa frente em tecnologia, em muita coisa, mas o amor cobre a multidão dos pecados. Então, foi a condição do médium ali, ó, um médium já preparado, um médium trabalhando bem também, que ajudou a diluir aquilo. Os eflúvios emanados do médium foram desfazendo, auxiliando a desfazer toda aquela carapaça criada pela mente do nosso Eliakim. É natural que nos dessemos conta da ocorrência desde os primeiros momentos, em razão da emanação vibratória que dele se exteriorizava, assim como da sua débil argumentação. Encontramos-nos nessas atividades quase sempre em campo minado, sendo necessária a vigilância em favor da compaixão e da verdade. E aqui quem está falando é o doutor Silvio, né? Eu esqueço o nome das pessoas, é terrível. Mas quem está falando é ele, né? Você vê que o Manuel Filomeno e o outro é o Ivon, né, que está com ele nesse trabalho, né? Não notaram. Tem que ter um espírito mais experiente, né, que notou com quem que ele estava lidando, que não foi enganado desde o início. Mas nós, simples mortais que estivéssemos lá ajudando, tentando ajudar, a gente provavelmente seria enganado pela astúcia desse espírito. Já o outro, mais experiente, mais ativo na vida espiritual há muito mais tempo, com mais conhecimento, ele já desde o início, ele também não desmascarou logo de cara, ele não foi assim, não é você, tá? Não, ele deixou que a coisa fluísse, foi conversando e foi dando tempo para que as emanações positivas fossem desmascarando a criatura aos poucos. Desse modo, insistimos no seu ponto nevrálgico, isto é, naquilo que mais o irritava, que era o nome de Jesus Cristo, produzindo desgaste emocional e desajuste, conforme aconteceu. Veja só a técnica. Falando de amor, falando de Jesus, ele conseguiu provocar o desgaste. Bom, nunca deveremos olvidar que os mensageiros do mal e aqueles que mal se comportam para eles, que para eles tudo é válido, desde que corresponda aos anseios dos seus objetivos. Não consideram os métodos dignos, porquanto transitam pelos estreitos caminhos da sandice, incapazes, portanto, de decidir entre o que se constitui ético e aquilo que não é ético. E aqui cabe um parênteses, né? Porque aí alguém vai dizer assim, mas Marco, a gente sabe que às vezes o espírito evoluído se apresenta num lugar do outro. É bem diversa a situação. Quando o espírito evoluído se apresenta no lugar do outro, não é para enganar, é para fazer o bem e cumprir uma tarefa que, por um motivo qualquer, o outro não pode se apresentar naquele motivo e manda ou pede que um outro de condição suficiente para desempenhar aquela tarefa vá no lugar dele. É diferente. Aqui não. Aqui o que o Rabino fez aí com o seu Acéfala foi uma coisa antiética, usando de um que ele mantém na forma de lobo licantrópica, sem recurso nenhum, transformou num clone seu para tentar enganar os outros. Então, é necessário que a gente sempre tenha o nosso raciocínio voltado para as situações, que às vezes elas podem ser parecidas, mas o teor da situação é completamente diverso, né?
Vamos lá. Onde eu parei aqui? Decidir entre o que a constitui bom, Em em razão do razão do acontecimento. acontecimento. Isso, Oi? Isso, né? Em isso. razão do acontecimento, voltamos a indagar. O labor deverá continuar oportunamente nas furnas da intimidade do planeta, onde se resguarda e mantém o seu triste império de loucura, sem apresentar indisposição, sempre preparado para educar e instruir, o amigo respondeu generoso. Considerando-se a robustez do império de sombras e desaires, não nos será fácil e prudente, por exemplo, uma incursão ao seu reduto. Recordemo-nos que, desde o fim do século XV, que o sofrido amigo vem trabalhando com outros réprobos para desforçar-se daqueles que o magoaram, transferindo a responsabilidade para o mártir da Galileia. Trata-se, sem dúvida, de um verdadeiro Estado com todos os mecanismos de sustentação da sua política de ódio, com organização administrativa numa comunidade constituída por centenas de milhares de desditosos, alguns ali refugiados por vontade própria, outros arrebatados compulsoriamente, onde são submetidos às aflições inomináveis, qual ocorre nas culturas bárbaras sob o comando de déspotas insensíveis. Então, isso aqui nos mostra que a organização deles é muito grande. Ele levou muito tempo montando todo esse Estado, entre aspas, paralelo lá nas furnas abismais, e que é perigoso se tentar chegar a um local desse, né? Porque lá eles têm muita força, né? E só espíritos preparados, só a gente acredita aqui que só uma incursão com muito preparo, né, para poder fazer uma chegada num local assim. A gente lembra de quando André Luiz fala lá do resgate, se eu não me engano, é de Gregório, também foi num local assim, tipo esse, né? Um verdadeiro império. E eles vão lá com as luzinhas apagadas, entram devagarzinho, e eles conseguem lá depois fazer o trabalho dele. Mas isso tem que ser feito com muito planejamento e muito cuidado. Nunca com arroubos não, eu sou do bem, eu sou o mais forte, eu vou lá, eu prendo e arrebento. Isso não existe no plano espiritual, não. Tem que ser devagar, tem que ser com o amor do Cristo. Vamos lá. Não nos cumpre violentar os códigos do amor, pois a nossa vontade, ainda que imbuída das melhores intenções, não está acima das soberanas leis de justiça e de misericórdia, das quais ninguém foge. Devia estar grifado aí, né? Ninguém foge. Porque tem gente até hoje pensando que foge, que faz escondidinho, que ninguém está vendo. Ninguém foge das leis soberanas. E fiquemos bem atentos a isso. Deveremos aguardar o transcorrer dos dias, a fim de avaliarmos o efeito do nosso primeiro contato direto com o mandatário da comunidade, conforme ocorreu através de seu símbolo desnorteado. Recordemos que essa luta pode ser considerada de relevante importância, tendo em vista a revolução moral que se opera no planeta, neste momento em que nos encontramos em plena transição de um para outro tempo. Os nossos irmãos irão recrudescer as agressões aos servidores do Mestre, assim como contra a sociedade em geral, pensando em alcançar as vitórias da insensatez e do horror, gerando distúrbios psíquicos e emocionais, estimulando as tendências inferiores das criaturas humanas. Esperam as respostas em forma de desalinho moral sempre crescente, culminando na violência doméstica, urbana, nacional e mesmo internacional, por meio das guerras calamitosas que se comprazem.
Olvidam que o progresso é inevitável e que o mal tem efêmera duração. Na alucinação que os toma, perderam a faculdade de raciocinar com discernimento, nada mais vendo além das suas construções desafiadoras e suas lutas em quartel, arrebanhando sempre novos adeptos como vítimas ou solidários. Sempre que eu vejo esse tipo de comentário, né, que está aqui nesses últimos parágrafos, eu me lembro de um exemplo que alguém deu uma vez, e que de vez em quando eu repito, eu ouvi, parece assim um pouco... chulo não seria a palavra não, mas é um pouco assim meio grosseiro, mas é um exemplo de quando a gente toma o remédio para verminose. Está tudo bem. A pessoa está bem, ela só anda sentindo aquele desconforto, aquela coceirinha, tal, né? Um enjoozinho às vezes quando come. Aí faz exames e tal, detecta-se que está com bastante verminose. O que o médico faz? Passa o remédio. Ela vai lá e toma o remédio. Aí dá aquela reação dá dor de cabeça, dá febre, dá dor de barriga, em alguns casos dá vômito, tem um negócio terrível. Mas passado 2, 3 dias, o cidadão está livre. Ou seja, é uma crise que é provocada e é o que a gente está passando agora no momento. O mundo vinha se desenvolvendo muito bem, mas com certo incômodo. Depois da chegada da doutrina espírita, de lá para cá, a coisa foi aumentando com o conhecimento que foi, não só da doutrina espírita, mas a doutrina espírita ajudou muito a alavancar esse conhecimento das coisas espirituais pelo mundo inteiro, e eles estão se irritando, como a verminose quando o remédio bate no organismo. Então, nós estamos passando por esse período onde eles estão se agitando muito, e o organismo sofre. Dá vômito, dá dor de barriga, dá dor de cabeça, dá febre. É nesse ponto que a gente está. Para daqui mais algum tempo, realmente, a gente conseguir, né, com o expurgo, limpo o planeta vai caminhar tranquilo. Vai estar livre da situação atual. Sereno, antes de você seguir com a leitura, será que a gente pode parar um pouquinho para discutir o tema aqui, que é bem interessante? À vontade. Sempre que quiserem falar, é só falar. Beleza, não, porque eu até percebi que você também não está com a preocupação de terminar capítulo hoje, né? Eu acho que tem aquela proposta de dividir o capítulo, né? Se for um terço, um meio, já está de bom tamanho. Maravilha. Aqui tem uma coisa, Marco, que eu achei muito legal, assim, é impressionante, né? Se a gente traz isso para os dias de hoje, e que nessa falou, a obra é atual, né? Os nossos irmãos irão recrudescer. O que é recrudescer? Intensificar, né? Irão, como é que você ainda leu agora? Intensificar nas agressões aos servidores do mestre, assim, agravar, assim como contra a sociedade geral, pensando em alcançar as vitórias da insensatez e do horror. Olha a intensidade disso, né? Gerando distúrbios psíquicos e emocionais, estimulando as tendências inferiores das criaturas humanas. Quem não está passando por isso? Foi por isso que eu falei do remédio, porque é isso, né? A reunião foi como se ele tivesse tomado lá o remédio. Então ele se revoltou e eles vão recrudescer. Vão voltar ao ataque com mais força, achando que vão vencer com esse ataque. Esperam as respostas em forma de desalinho moral sempre crescente, culminando na violência doméstica, urbana, nacional e mesmo internacional, por meio das guerras calamitosas em que se comprazem. Olha que coisa impressionante. Eu nunca vi, não quero agora mudar o tema, eu não quero puxar para outra linha, mas eu nunca vi o planeta e as nações entrando numa condição, parece que estão se preparando para uma grande guerra. Que coisa absurda que está acontecendo. Embora saibamos que essa guerra não vai acontecer, né? Mas se a gente vê os fatos, a gente viu o que aconteceu no Mar Negro essa semana com as manobras da OTAN, o discurso do presidente da China no 100º aniversário do Partido Comunista Chinês,
falando assim: vamos, eu juro que vou reintegrar Taiwan à China. E se isso acontecer, vai ser uma barbaridade, né? O que eu quero dizer é que parece que tudo está seguindo nessa linha, exatamente como está escrito aqui. E isso que me chamou a atenção. Muito interessante, Marco. É exatamente isso. Essa questão, porque eu falei, é a revolta deles, eles vão atacar. E como tem encarnados que estão vinculados a eles mentalmente, em vários pontos, em vários postos na Terra, né, vem essa sensação de terror. Você falou, o medo de que aconteça alguma... Mas nada está fora da visão do mais alto, nada está fora do controle do Cristo. Ele confia também em nós, que nós aqui, nosso grupinho aqui, que hoje tem aqui, eu não sei quantas pessoas, não esqueci de ver aí, mas hoje está pouco, mas tem sempre pouco. Nosso grupo em oração, todos os grupos em oração pelo mundo, estamos fortalecendo o trabalho do bem, estamos ajudando a diluir esses pensamentos, estamos fazendo o papel do médium, que fez com que fosse ajudar a diluir o clone e mostrar a realidade. Ou seja, todos nós, pelo mundo afora, que conseguimos vibrar no bem, estamos auxiliando com esses nossos eflúvios benéficos que a gente emana a não deixar que esse quadro se agrave. Porque a ideia deles é essa. Eles sabem que vão ter que sair daqui. Eles sabem que não vão continuar, que o planeta já não é mais o reduto deles, mas eles não vão entregar barato. Eles querem, porque querem prejudicar o máximo que eles puderem, atrasar o máximo que eles puderem. Agora, qual seria o único fato, o único acontecimento que impediria o avanço do planeta? Né? O próprio Chico já falava sobre isso. Caso aconteça uma grande guerra. Então, talvez, lendo isso, é o que eles estão querendo gerar, mas eles não vão ter sucesso, eles não vão ter êxito. Mas é bem provável que eles estão querendo justamente seguir nessa linha para impedir que o planeta avance na escala do progresso. Sim. Posso contribuir também? Vai lá, Lu. Então, é interessante a interpretação do Marco, inclusive dentro desse... Não sei se eu anotei aqui. Bom, você falou o seguinte, que os amigos espirituais, dentro de um trabalho mediúnico, auxiliam os trabalhadores encarnados, né, no sentido de desmistificarem aquelas formas que se apresentam durante os trabalhos de amparo ou de socorro. Esse caso, especificamente, é um caso recorrente em todas as reuniões. Ou seja, quando se apresenta um companheiro nosso, como diz Chico, né, menos feliz, nessa condição, né, de revolta, de ódio, de vingança, seja lá o que for, e algumas vezes até ele chega com um séquito de companheiros, e normalmente até inferiores a ele, ou seja, subalternos a ele, em alguns casos, especificamente, eles transfiguram em outras figuras, né, no caso aqui, a licantropia, a zoantropia, que é para assustar realmente os trabalhadores encarnados. A proposta é essa. Tá? O que não significa que eles também não façam o mesmo na erraticidade, no plano espiritual, para assustar aqueles outros que estão indo para lá para tentar socorrer, ou até mesmo um irmão menos feliz também esteja numa condição semelhante e é regimentado pelo grupo. Então, tem todo um estratagema por detrás para influenciar através de uma imagem plasmada, ideoplasmática, né, aqueles outros menos esclarecidos, não só os trabalhadores da seara, como também espíritos que já estão na erraticidade e que são assustados, né, por essas imagens, por esses animais. Com relação a essa questão que o Marco colocou, Marcos, do planeta, isso aí já está sendo algo, graças a Deus, consolidado nas mentes da maioria das pessoas. Já colocamos aqui algumas vezes que a condição, a transformação, a transição de provas e expiações para a regeneração, ela se dá essencialmente na ordem moral da humanidade, dentro do aspecto moral. Porém, como nós sabemos, já colocamos aqui, que a Terra é uma entidade viva,
esqueçamos Gaia, tem uma vibração, tem um pulso, tem uma frequência vibratória. E essa frequência vibratória, essa vibração, está sendo alterada, está sendo sutilizada, está sendo elevada a uma oitava a mais. Está aqui o Marcos, que é músico, e ele sabe disso, né? Quanto mais suave, mais sutil a nota, mais sensibiliza as pessoas que têm apreço pelo que é enlevante, pelo que enobrece, pelo que encanta. Então, por analogia, o planeta Terra está subindo de padrão vibratório. Esses irmãos nossos, eles vibram na frequência vibratória do planeta anterior, ou seja, da velha Terra, que ainda existimos nela. Mas a nova Terra está logo ali na frente. Então, nós estamos nesse processo de oscilação de uma nota mais baixa, uma frequência mais baixa, estou falando em termos de planeta, para uma frequência mais elevada. A Terra não vai mudar. Nós estamos percebendo que dentro desse processo maior, já falamos aqui várias vezes sobre a ressonância Schumann, né, que ela tem uma quantidade mínima de pulso, ela atingiu ultimamente a 107 Hz. É algo, 117, é algo 10 vezes mais. Então, isso não só interfere no nosso sentimento em relação ao tempo cronológico, como também esses irmãos estão se perdendo, porque o tempo para eles também está sendo diferente. Uhum. E como a Terra está se elevando de classificação moral, ela não se dá de uma forma simples. Não é uma simples questão literária ou pedagógica. Há uma ingerência, sim, claro que o Cristo sempre acima de todos esses processos, uma alteração na frequência vibratória planetária. A Lua tem um som, o Sol tem outro som, Júpiter tem outro som, tem vibrações diferentes, como a Terra também tem, são corpos celestes, eles vibram e têm as suas acústicas. Então, dentro desse processo de elevação, de frequência vibratória, esses irmãos nossos estão na lanterninha. Eles estão, como o Marcos muito bem colocou, estão fazendo de tudo para interferir no progresso da humanidade, em todas as esferas da sociedade humana, sobretudo a política. É isso. Obrigado. E até fazendo um adendo, Luciano, aquilo que a gente já falou também aqui dentro do grupo, esse assunto da frequência é tão importante, é tão impactante, que a gente tem uma sensação hoje que o dia dura menos, né? Então, nós entramos numa velocidade bem maior também, numa espiral do tempo impressionante. E faz também com que aumente a nossa responsabilidade, embora estamos nós, importante, sofrendo esses ataques que o Marco está colocando aqui. A responsabilidade de fazer bom uso do tempo. Porque o tempo está reduzindo. De alguma maneira ele está reduzindo. Já se fala, Luciano, qual era a proporção? Um dia de 24 horas, a gente tem a impressão hoje que está durando... 14. 14, isso aí, obrigado. Às vezes a gente acha mesmo que... será que eu estou ficando mais velho, estou ficando mais lento? Mas não, parece que está passando rápido, porque os jovens estão sentindo a mesma coisa. Não está dando, você acordou, já está na hora de dormir, já está na hora de acordar de novo, levantar. Ô, Selena, e não tem como negar, porque nós estamos sentindo isso diariamente. Você acorda, você dorme, parece que as coisas... como se fosse um disco arranhado, sabe, numa velocidade cada vez maior. A nossa rotina está cada vez mais... A gente acorda hoje como se tivesse acordado há meia hora atrás, ontem. Né? Vai entrar no termo filosófico, mas eu não vou estender. Quem não vê a semana passar? Já estamos em julho. O Réveillon foi mais que semana passada. Perfeito. É isso. Bom, vamos lá, vamos então. Nosso objetivo, vai continuando aqui o nosso mentor, doutor... É Silvio, né? O nome dele? Eu não consigo lembrar o nome dele. Sei lá porque eu fico na dúvida. É Silvio. Silvio, então tá. Então, nosso doutor Silvio continua aqui na sua explanação, aqui, esclarecendo o Filomeno. Nosso objetivo é diminuir os efeitos de tão rude comportamento no organismo social, libertando das malhas obsessivas aqueles que nelas tombaram por insensatez e leviandade,
diminuindo dessa maneira os males que têm lugar na sociedade contemporânea. A solução final está nas mãos do comandante da barca terrestre, nosso mestre Senhor. Não havia lugar para novas interrogações, desde que outros deveres o requisitavam. Permanecemos em nosso centro de atividades e, enquanto não éramos convocados para novos cometimentos, reunimos-nos, Lopes Neto, Ivon, outros amigos e nós, resolvendo visitar algumas instituições dedicadas ao bem. Alguém falou alguma coisa? Não? Ao bem. Algumas públicas e governamentais, outras pertencentes a organizações não governamentais, a fim de aprendermos com os companheiros dedicados às lições do bem servir. Elegemos inicialmente um hospital público de emergência e não pudemos ocultar o constrangimento que nos tomou conta ao observarmos o volume de enfermos e sofredores, assim como a indiferença com que eram tratados. A sala estava repleta, assim como o corredor mal cuidado, onde predominavam o descaso para com a vida humana e a agressividade de alguns funcionários remunerados para bem servir. Desconsiderados nos seus direitos de apoio e de atendimento, os pacientes rebolcavam-se nas dores mais diversas, lutando por uma vaga para chegar ao médico, normalmente indisposto, talvez pelo cansaço ou pela saturação, demonstrando a falta de ética e de compaixão para com o próximo. Certamente, não se poderia atender a todos de uma só vez. Nada obstante, seriam possíveis a gentileza, a paciência e a misericórdia para com os aflitos. O intercurso entre encarnados e desencarnados era assustador. A maioria dos pacientes apresentava dolorosos quadros de perturbação espiritual em variado grau de profundidade, desde as obsessões simples às subjugações e vampirizações pertinazes. Chamou-nos a atenção um senhor de 70 anos aproximadamente, que se encontrava numa cadeira de rodas, no corredor estreito, banhado de álgido suor, com graves problemas cardiológicos, cuja esposa suplicava por atendimento de emergência. A funcionária mal disposta acusava o médico de ainda não haver chegado, não vendo outra senão a alternativa de procurar socorro em outro nosocômio. Aqui me ocorreu o seguinte, algumas vezes, né, eu também já tive que ir em emergências públicas, e a gente nota que, mesmo dentro desse quadro caótico que ocorre, tá? E é verdade, né? Aqui no Rio de Janeiro a gente vê muito isso, é muito paciente, é muita gente, então os médicos, enfermeiros, atendentes, o estresse do dia a dia acaba endurecendo eles, né? De tanto ver esse tipo de coisa, endurece. Nós, na Faculdade de Terapia Ocupacional, a gente estuda um pouquinho sobre isso, sobre esse endurecimento, né, que há no funcionário da saúde por conta de se tornar tão comum o sofrimento ali, a desencarnação, a falta de recursos para trabalhar que endurece eles. Mas o que eu quero chamar a atenção é que, mesmo nesses locais, a gente nota diferença de atendimento para pessoas e pessoas. E aí eu me atrevo a dizer que isso vem também da vibração daquele que está sendo atendido. Eu já passei por isso, eu já passei por entrar numa crise de nervo ciático muito forte, numa UPA, em Jardim Novo, Realengo, onde eu via muita gente reclamando, isso foi
2019, antes da pandemia, isso, né? Foi 2019 ou final de 2018. Muita gente reclamando, e quando chegou a minha vez de ser atendido, eu fui muito bem atendido. A enfermeira me tratou com um carinho excepcional. O médico me tratou com todo o respeito, todo o carinho. Apesar de estar doendo muito e ele não ter condição de me dar um negócio ali mais forte na hora. Ele, vou te dar o que for possível aqui, mas a gente não tem. Eu tinha que tomar Tramal, que é a única coisa que me faz passar dor. E acho que na época ele não tinha lá o Tramal. Ele me deu uma coisa para aliviar, me deu a receita para comprar o Tramal e tomar Tramal comprimido em casa. Foi isso. Mas eu saí de lá aliviado. Agora, eu vi outras pessoas sendo tratadas também com uma rudeza enorme. Mas também vi também pessoas que estavam ali esperando, só reclamando e tratando os atendentes, desde do guarda de segurança lá na porta, a enfermeira, com uma estupidez enorme. Então, quer dizer, é a questão de você vibra também, você tem um retorno. Eu acredito que também tenha isso. Tem a ver, sim, Marco, eu concordo contigo, porque, desculpe te interromper, porque o meu posicionamento em frente a determinadas questões é bem parecido com o seu. Dependendo do teu hálito mental, da vibração que você desperta naquele momento, você direciona, nesse caso específico, o atendimento que é prestado. É exatamente isso. Não é impressão sua, não. Pode estar certo que isso é uma realidade que a gente ainda não consegue entender na sua maior amplitude. É por aí mesmo. Até porque, Lu, ali não está só o funcionário encarnado. A gente sabe que esses espíritos encarnados estão ali também, Sim. Fomentando uma coisa negativa. Sim. E se você chega lá envolvido num bom pensamento, envolvido ainda que sofrendo, ainda com dor, mas pensando positivamente, vibrando positivamente, eles não conseguem intuir o outro tão negativamente contra você. É mais fácil a eles, então, prejudicar um outro que já está no mesmo grau de vibração deles. Não é? É aquela história. O cara, agora fazendo um parâmetro assim, com outro tipo de maldade, que é assim, o furto de automóvel. 5 carros parados numa rua. Aí vem os caras querendo roubar o carro, furtar o carro. Ele olha pela janela, vê um lá. Tranca de volante, tranca na coisa. Isso deve ter segredo, tem 2 trancas. Ele vai no outro, também a tranca no pedal lá embaixo. Ele vai no outro, aí ele vê um que não tem tranca nenhuma. Qual desses 5 que você acha que ele vai arrombar? O que não tem tranca nenhuma, que é o mais fácil dele arrombar para ir embora. Então, nesse tipo também, a vibração dele, eles querem prejudicar, eles querem provocar tumulto. Mas qual é o mais fácil deles fazerem? Alguém que já está vibrando negativamente, que vai se afinar com o pensamento deles, onde eles vão pegar um funcionário que também está com mau pensamento, e aí eles conseguem fazer a confusão toda. Então, cabe a nós que vamos lá tentar quebrar isso. Você está sendo mal atendido, não devolva a resposta mal criada para a pessoa que está lhe atendendo. Continue falando com ele educadamente, pedindo por favor e tal, vibrando, orando mentalmente para aquela criatura, que é para poder quebrar isso. Senão a gente não quebra essa coisa. A gente tem que trabalhar nesse sentido. E é por isso que eu acho que há essa diferença desse tratamento. Né? Perfeito. Podemos continuar? Então, vamos aqui. Né? Nós estamos lá em... Não, aqui. Aprofundando, né? Aprofundando observação, constatamos que, ao lado da cardiopatia, que se refletia em todo o aspecto do enfermo, um espírito feroz, olha aí, ó, um espírito feroz, houvera-lhe atado correntes metálicas, que lhe apertavam o tórax, enquanto tentava asfixiá-lo. O olhar do vingador buscava hipnotizar o paciente, sugerindo-lhe mentalmente o suicídio como solução. O senhor estertorava sem forças para reagir, com a mente totalmente desvarada. Repentinamente sofreu um vagado e estabeleceu-se o pânico ante a gritaria de que alguém estaria morrendo sem assistência.
um enfermeiro que caminhava pelo estreito espaço correu em seu auxílio, massageando-lhe o tórax na área cardíaca, enquanto o seu inimigo desencarnado, com a face patibular, exultava de contentamento. Em agonia, a senhora que o conduzia pôs-se a suplicar auxílio divino, e não tivemos outro comportamento senão o de nos aproximarmos e, enquanto Lopes Neto elevava o pensamento em comovida oração intercessória, Ivon Costa dispôs-se a aplicar bioenergia, a princípio em movimentos de liberação dos fluidos morbíficos que o asfixiavam, para logo depois transmitir-lhe vitalidade. Saindo lentamente do delíquio, banhado em suor e com a expressão de horror estampada na face, o doente foi levado rapidamente à unidade de terapia intensiva, enquanto a balbúrdia permanecia entre os demais enfermos. Isso vem corroborar com o nosso comentário de agora, né? Ou seja, a esposa entrou em oração, melhorou logo tudo. Os espíritos bons que estavam ali, no caso o Filomeno, o Ivon e o Lopes, foram logo chamados para auxiliar a situação, foram tocados para auxiliar a situação. Então, é aquilo que eu falei. A gente entra no pensamento positivo, buscando comunhão com o alto, a gente vai receber a comunhão com o alto, a gente vai receber o auxílio. O pior que esteja o ambiente, a gente vai receber o auxílio. Acompanhamos-lo e notamos que o perverso vingador havia perdido momentaneamente o poder exercido sobre a vítima, em razão da energia benéfica do nosso companheiro espiritual. Mantinha-se, no entanto, vigilante, aguardando quando nos acercamos e tentamos um contato mental com o mesmo, que logo disparou o verbo agitado em queixas amargas. Por incrível que pareça, arengou, quase insano, trata-se de meu filho único, se assim o posso chamar. Homem portador de pequenos haveres, que eu era, porém vitimado pela asma desde a infância, há cerca de 30 anos, numa das minhas crises mais terríveis, desejando apoderar-se dos bens que me pertenciam, durante uma inesquecível crise de dispneia, o infame asfixiou-me com um travesseiro de plumas. Após o ato hediondo, que ninguém viu, voltou-me o corpo para a posição de quem se sufoca durante o sono. Não houve nenhuma suspeita por ser conhecida a minha velha problemática. Eu não podia acreditar, enlouquecido que fiquei, com o terrível quadro que se apresentou no dia seguinte. Durante o enterro do meu corpo, enquanto eu vociferava, infeliz, ele fingia chorar, lamentando a morte do seu genitor querido. Jurei vingar-me do miserável, o que venho fazendo com critério nos últimos 5 anos, quando lhe surgiu o problema do coração, talvez causado pelo remorso e pela perversidade. Não lhe darei tranquilidade até vê-lo aqui, ao meu lado, quando iremos ajustar contas. E olha só, mais uma vez, ou seja, o porquê também que as pessoas também que estão lá, e que às vezes nós ficamos penalizados, estão sofrendo. Ou seja, quando aquela velha fala que o Luciano já ouviu várias vezes, assim como eu, que o Juarez virou, mexeu, ele traz essa fala, quando parece que uma injustiça está sendo feita, no plano espiritual, uma justiça muito maior está sendo feita. Marco, desculpa que eu estou meio devagar hoje, mas eu não entendi muito bem a trama da história. Você pode voltar um pouco? A trama da história é a seguinte, eu vou tentar resumir aqui para você. Tá legal. O cidadão de 60 anos, volta de 60 anos, estava com problema no coração e estava passando mal. Ele estava com o professor do lado, né? Dali estava acorrentando tudo mais. E a esposa do lado. E aí,
No plano espiritual, tinha esse cidadão, que depois veio se descobrir que era o pai dele, forçando o peito dele, agravando a condição. Aí ele começa a passar mal, o cidadão que já estava doente, que é o filho dele, que ainda está encarnado, começa a passar mal, naquele tumulto todo da emergência, aquela confusão, o pessoal dizendo, vai morrer aqui, não sei o que e tal. A esposa entra em oração, e os três ali que estavam reunidos ali, o Manuel Filomeno, o Ivon e o Lopes, vão lá em socorro. E aí eles começam a fazer melhorar a situação do encarnado. O encarnado é socorrido por um enfermeiro que vem, melhora, e aí eles se aproximam do desencarnado. E aí o desencarnado está contando para eles que aquele cidadão era filho dele e que o levou a óbito durante uma crise de asma que ele tinha. O cara pegou e acabou de sufocar ele. Então, ele está obsediando o próprio filho, está se vingando do filho há 5 anos, porque ele quer que o filho volte para lá. Ou seja, não é à toa que o camarada está sofrendo aquilo. Agora não ficou claro o motivo que fez com que o filho matasse o pai, né? Ficou aqui. Não, dinheiro. Ele diz que ele tinha poucas economias, poucos haveres, mas, entretanto, o filho queria aquilo para ele. Perfeito, obrigado. É o mesmo caso daqueles que a gente vê no nosso lar. Um camarada lá que pratica eutanásia no pai, porque ficar com os haveres do pai. A gente já passou por esse capítulo do nosso lar, não passou? O estudo desse aí? Eu já vi o nosso lar algumas vezes em vários lugares, que eu não me lembro se foi aqui nesse grupo que a gente passou, se foi em outro lugar, mas tem isso lá também. Bom, vamos lá. Obrigado, Marco. Nada. O amigo Ivon, sensibilizado com o drama do desencarnado, tentou um diálogo para o qual o mesmo não estava interessado, permanecendo ao lado como a serpente que hipnotiza a vítima para o bote certeiro. Quando os servidores da saúde compreenderam o grave compromisso assumido para com o seu próximo doente, despertando para a realidade espiritual... Não, peraí, vou ler isso aqui de novo. Agora foi eu que não entendi. Quando os servidores da saúde compreenderem o grave compromisso assumido para com o seu próximo doente, despertando para a realidade espiritual e se permitirem vincular a oração, a caridade, a inspiração, com certeza os hospitais se transformarão também em templos de misericórdia e de saúde integral. E isso aqui é uma coisa, né? Eu que fiz a faculdade de terapia ocupacional, junto com o pessoal da fisioterapia, e nós tínhamos alguns alunos de enfermagem também lá conosco, muitos professores médicos, tá? E a gente nota que um dos grandes problemas pelo qual a questão da saúde não está melhor é justamente por causa disso. E aí eu ponho que essa espiritualidade inferior trabalha muito no mental desses profissionais para fazê-los materialistas, para afastá-los da ideia de reencarnação. Eu tinha conversando, todas as vezes que eu tinha isso em aula, que eu podia colocar essa questão, eu colocava, sabe? Mas era assim, alguns professores eu cheguei a conversar e por incrível que pareça, pelo menos 2 professoras minhas se tornaram, não vou dizer espíritas, mas com regularidade agora passam a escutar alguma coisa de espiritismo. E no caso, eram 2 terapeutas, mas que já tinham até trabalhado em hospital também. Porque, na realidade, se você tem um médico completamente materialista, se torna muito mais fácil um espírito desse intuir esse médico para não atender bem uma pessoa. Se o médico ele é espiritualista, se ele é, ainda que um católico, ou um evangélico, ou um espírita, seja lá, mas que ele tem já os princípios do fazer o próximo o que queria que o próximo fizesse com ele, aí esse cuidado fica melhor. Talvez fosse isso, se as nossas instituições de ensino, de medicina, de enfermagem,
de fisioterapia, de tudo, fossem voltadas à parte espiritual, como algumas já estão sendo, já tem até a cadeira de medicina e espiritualidade em algumas faculdades, talvez esse quadro mudasse mais rápido, porque entendendo que ali tem um espírito, ia se tratar o paciente de outra forma. Vamos lá. Acompanhamos também, naquele caos, o trabalho sacrificial de muitos espíritos nobres, médicos e enfermeiros desencarnados, assim como familiares e amigos dos pacientes, procurando diminuir os graves danos decorrentes dos desmandos governamentais e da negligência de alguns servidores sempre mal-humorados. Ou seja, o espírito médico, o espírito enfermeiro, o espírito familiar tem uma dificuldade danada de trabalhar com essas pessoas materialistas, mal-humoradas, mas quando eles pegam um médico tipo o doutor Paulo César, frutuoso, quando eles pegam, né, um médico feito o Sérgio Felipe, né, quando pegam pessoas assim, olha só, como que eles vão poder ajudar? Porque essas pessoas estão imbuídas do bem, sabem, conhecem a doutrina, então estão com a mente aberta para receber essa intuição. Assim como o outro facilita a intuição do materialismo, do negacionista, daquele que não está nem aí, acha que morreu, acabou, é só mais um que vai morrer. Ah, morre mais um, morre mais outro. Compreendemos que nada mais poderíamos fazer naquele instante. E após acompanharmos diversos outros casos esclarecedores do intercâmbio infeliz entre as duas populações, a terrestre e a espiritual, na área da saúde, rumamos a um lar de meninas, dirigido por uma ONG que desfrutava de elevado conceito ético na cidade. Marco, Então, tivemos... Oi? eu tenho uma proposta para você, porque faltam 10 minutos, né? Por que a gente não para por aqui hoje e discute um pouco o assunto? Porque agora a gente entra em outro âmbito, né? Que é justamente a ONG, né? Então a gente começa a explorar outro assunto. Inclusive, vem cá, dá para você ver a marca aqui amarela? Eu tinha você está parando um pouquinho antes, 2, 3 parágrafos antes do lugar onde eu tinha me programado. Se quiser também a título de introdução, perfeito também. Não, tudo bem. Então, não, mas aí eu não tinha me atido a isso, que a gente está mudando de assunto. Concorda, Lu? Porque é a Lu que faz semana que vem. Lu? É porque antes eles estavam falando lá da questão do hospital e agora eles vão começar em um outro ambiente, né? Nesse lar das meninas. Então, não sei, o que vocês acham? Eu acho muito bom que interrompa aí. Né? É boa ideia. Eu não tinha me tocado nisso. Para a gente ter um pouquinho de tempo para discutir o assunto, né? Aham. O assunto é muito rico hoje. Né? Perdão, Raquel? O Luciano, acho que caiu. Não, já voltou agora. Eu tive que atender uma ligação. Você chegou a escutar, Lu? Chegou a escutar? Não, me perdoe, eu tive que atender uma ligação agora, eu não pude pegar o finalzinho do teu estudo. Eu cheguei a ver você com o celular no ouvido. O que acontece? Eu tinha me programado para ir só um pouquinho mais à frente. Está aqui, ó, essa partezinha aqui de amarelo. Mas dá tempo. Mas o Marco chamou a atenção muito bem, a Cris, que eles estavam no hospital e eles acabaram de sair do hospital e vão se dirigir para uma ONG, ou seja, eles entram numa outra questão. Então, seria melhor você pegar daí para frente, na semana que vem. Do compreendemos? Isso. Ótimo. Porque eles estavam no hospital, houve essa situação no hospital, agora eles estão indo para esse lar de meninas da ONG, então vai entrar num outro ambiente agora, né? Então, talvez... Teria o tempinho ainda para poder discutir um pouco o assunto, que o assunto hoje é muito rico, né? Muito bom. Eu acho até que dá, talvez, para terminar o capítulo. Ficou mais ou menos pela metade do capítulo. Isso mesmo. Perfeito. Tá?
Tá ótimo. Então tá bom. Então a gente fica por aqui. Na semana que vem o Luciano começa aqui no Compreendemos. Compreendemos. Vai. Luciano, obrigado pela sua compreensão. E você também, viu, Marco? Não, eu achei ótimo. Não, veja aqui, a gente começa o próximo estudo com compreendemos. Então eu digo obrigado pela compreensão. Ah, tá. Ontem de noite, quando eu estava lendo já tão cansado, que eu tinha trabalhado o dia inteiro, então eu não me toquei nisso, que ele tinha. Vocês agora chamaram a atenção, realmente. Tranquilo, Marco, tranquilo. Foi tudo tão compreendido, sem polêmica. Eu queria polemizar um pouquinho. Muito bom. Mas eu achei muito interessante, não sei se alguém está querendo falar, se alguém está com a mão levantada, não quero ser mal educado. Vou fechar o compartilhamento, hein? Tá. Pronto. Mas assim, é muito interessante, né? Porque a realidade que a gente vive hoje aqui, veja só, a gente tem hoje uma dependência também, nós, da saúde pública. Hoje na Alemanha, a gente tem uma realidade que é muito interessante isso. Ou você opta pela saúde pública, que é o que todo mundo tem, ou você opta pela saúde privada, que você vai pagar mais. Só que uma vez que você entra na saúde privada, e hoje no Brasil, grande parte hoje da população depende da saúde pública, mas a gente tem aquele velho conceito, se você não tiver teu plano de saúde, você vai passar por dificuldade, né? E agora aqui na Alemanha... Mas o plano de saúde aqui, Marcos, o plano de saúde aqui, para você ter alguma coisa, ele tem que ser o plano de saúde, porque o basicão, como a gente tinha antigamente, está tão ruim quanto a saúde pública. Exatamente, Marco, perfeito, é isso aí. Então a gente vê... Só um adendo. Dependendo do local, por exemplo, aqui em Mangaratiba, por incrível que possa parecer, nós temos um atendimento com toda a precariedade de excelência. Melhor do que muito plano pago no Rio de Janeiro. Exato. Você está falando do SUS? Sim. No Hospital de Mangaratiba. Você chega na emergência do Hospital de Mangaratiba e você é atendido, depois você é encaminhado para o trabalho com o clínico e tem os postos de saúde. Aqui tem o médico de família, tem essas paradas todas que funcionam aqui em Mangaratiba. Lá no centro do Rio, Sim. no Rio não funciona, mas aqui funciona. Eu não tenho plano de saúde privado. Não, e tem alguns locais no Brasil que funcionam muito bem. Por exemplo, o Blumenau também, a gente teve uma experiência, né? Alguns hospitais ali do SUS que funcionavam muito bem, né? Mas assim, eu também vi já meus pais passando por dificuldades extremas, dependendo do SUS, e assim, voltava para casa. A minha mãe chegou a um ponto de passar mal, ligou, o meu cunhado, minha irmã ligaram para o hospital e falaram, olha, a ambulância está aí, só que está sem gasolina. Aí meu cunhado falou assim, eu pago a gasolina. Não pode, porque é contra a lei, né? A minha mãe teve que ser carregada e teve que ser levada para o hospital por táxi, né? Então eu já começo a perceber a precariedade. A gente escuta a história de pessoas passando muito mal, que morrem na fila dos hospitais. A gente vê aquela história de pessoas que estão ali, às vezes, jogadas nos corredores do hospital por falta de atendimento, equipamentos que estão ali se desmanchando, estão se deteriorando porque não tem uso, né? Então é uma situação assim muito triste, uma falta de respeito imensa, porque nós como brasileiros pagamos impostos, né? Então a gente espera ter o retorno por parte do governo, não só em Mangaratiba, em Atibaia também a gente pode, acho que de repente ter uma situação mais privilegiada, mas assim que fosse para todo o Brasil. E o que eu queria simplesmente... Esse tipo de coisa acontece aqui também. Eu, por exemplo, a minha mãe, ela teve que ser removida do hospital de Mangaratiba e ela tinha que fazer a operação do colo do fêmur, né? E a minha nora, como ela trabalhava no Pedro Ernesto, minha mãe estava na frente lá do CIRREG. A minha nora, como trabalhava lá no Pedro Ernesto, ficou de olho. Quando apareceu uma vaga, ela correu na diretoria e, tem a vaga. Eu estou com a mãe do meu sogro lá em Mangaratiba. Aí ele ligou para cá para o hospital mandar.
Aí eu recebi a ligação da menina que regula a vaga aqui, dizendo, olha, eles estão pedindo para mandar, só que na hora que o rapaz foi preparar a ambulância aqui, a ambulância pifou. Só vai poder ir amanhã de manhã. Aí entrei em contato com a minha nora, ela foi lá e falou assim, amanhã de manhã, se ele vier, vai perder a vaga, porque eu tenho que botar a pessoa lá no TI. Então, o que eu fiz? Eu podia. Eu fui e paguei a ambulância. Quase R$ 2.000 de transporte de ambulância daqui para o Pedro Ernesto. Mas quem não pode? Exatamente esse é o ponto, Marco. Exatamente. A minha filha, com 3 meses, ela teve que ser operada, mas como ela era adotada, não tinha cobertura do plano de saúde. UTI móvel, por isso que saiu esse Né? Ela foi adotada, ela não tinha cobertura do plano de saúde, veio um problema cardíaco seríssimo. 3 meses ela passou por uma cirurgia pequenininha, que era uma bonequinha assim, e teve o coração reconstruído, estava tudo errado o coração dela. Né? A gente desesperado foi para Curitiba e indicaram para nós o Pequeno Príncipe, que é um hospital para crianças em Curitiba, que é do SUS. Ela caiu na mão do segundo melhor cardiopediatra do Brasil. É uma bênção. Né? E ele falou, se vocês puderem, contribuam. Ele falou um valor lá, 2 e pouco, lá 2.000 e não sei, R$2.500 na época. Foi o valor que... Não é para mim que vocês vão pagar, é para o hospital. Não era nem para o hospital. Era para manter a casa que o hospital tinha ao lado, onde ele abrigava as mães que vinham. Tinha mães que vinham do Amazonas, de Goiás, e elas não tinham condições de pagar a hospedagem em Curitiba, então o hospital mantinha essa casa. Então, a gente não precisava pagar pela cirurgia, nada, e ele disse assim, se vocês quiserem contribuir, vai ser direcionado para essa casa que abriga essas mães que vêm de todas as partes do Brasil, Exato. com suas crianças que precisam passar por uma cirurgia cardíaca. Né? E pagamos, e com muita alegria, né? E foi um sofrimento danado para nós na época. Mas, assim, a gente vê que as coisas ainda, né, por algumas iniciativas, tem coisas que ainda funcionam. Só uma colocação aqui que eu acho importante a gente também ressaltar um outro aspecto de todo esse processo. Por mais que a gente está tratando da questão da saúde, que inclusive tem até a ver com o estudo da tarde, mas se nós analisarmos pelo aspecto humano, material, linear, horizontal, saúde sucateada, profissionais mal remunerados, estressadíssimos, sobretudo agora no período da pandemia, a gente acaba despertando um traço de revolta. Nós pagamos nossos impostos, nós somos cidadãos honestos, corretos, em dia com as nossas obrigações. Então, minimamente, nós necessitaríamos de ter esse retorno na qualidade do atendimento prestado. Esse é o aspecto horizontal material. Porém, por incrível que possa parecer, tudo está exatamente no lugar que deve estar. Porque é uma experiência para o espírito. E quando, por exemplo, no caso de Cris de Marcos, quando a eles foi proposto essa doação, olha a experiência que vocês tiveram, que vocês poderiam declinar de terem contribuído. Se fosse outro casal, talvez não pensasse da mesma forma. Não, eu tenho recurso, mas eu não quero contribuir. Mas vocês, ao contrário, vocês demonstraram generosidade e empatia para a causa da casa mantida pelo hospital e fizeram com que tivessem a oportunidade de exercitar a generosidade, a empatia, o respeito, o olhar para o próximo. Uma pequena ajuda financeira. Outro casal talvez não fizesse isso. Então, nós temos 2 aspectos super importantes dentro dessa narrativa. Primeiro, que a realidade que nós estamos vivendo no plano material, mas nós também não devemos esquecer que existe uma realidade muito maior do que essa no plano espiritual. Como o Celino colocou, e de fato não tem como refutar, por detrás de um mal, ao bem muito maior sendo colocado em prática, em ação. A dinâmica da vida é essa. Então, se nós mudarmos um pouco o nosso foco, sairmos um pouco da matéria e procuramos alcançar o que está se processando na espiritualidade, e nós fazemos parte dela, nós vamos compreender que está sendo proporcionada uma oportunidade de um crescimento maior, de nós evoluirmos, ainda que a situação seja de uma forma extremamente desconfortável e angustiante como foi de vocês. Esse é o aspecto físico, material. Mas o aspecto espiritual
é muito mais amplo do que a gente possa imaginar, né? Isso sem querer colocar louro na vitória de vocês dois, né? Porque cada um de nós talvez fizesse a mesma coisa, daqui com certeza faríamos, sim, né? Porque nós temos esse sentimento cristão e essa responsabilidade social pelo próximo, enquanto cristãos que somos. Esse é o aspecto que tem muito mais peso, né, do que um paciente, por exemplo, desencarnando no chão, com uma maca ocupada no hospital qualquer. Está passando pela experiência dele. Ele precisa passar por aqui, né? Então, é só esse traço que eu gostaria de colocar para vocês. Legal. Perfeito. Acabou? Eu ia fazer toque, toque, toque. Alguém em casa? Ô, de O casa? computador aqui está marcando Eu fiz o 5h31. dedinho Então, assim, concordando com essa sua colocação, que era justamente eu ia pedir a palavra para falar sobre isso. Está tudo certo. Uhum. Obrigado, né? Sim. é o que a gente viu no estudo, né? Que está tudo sobre o comando do mestre. O Dr. Silvio falou isso. Tudo sobre. É aquela historinha. Meu pai está no leme, não é? A gente tem que aprender a ter essa confiança de que o pai está no leme. Está tudo certo. Cabe a nós fazer a melhor parte que nós pudermos, o melhor que nós pudermos. Mas saber que o direcionamento vem de mais alto e está sendo feito. Não tem por onde a gente ficar achando que tudo está perdido. Nada está perdido. Tudo vem ao seu tempo. Então, parece que encerramos. Encerramos, né? Ninguém fala mais nada. Quem gostaria de fazer a prece de encerramento? Calma, um de cada vez. Não precisa todos levantar a mão, que monte de mão que eu estou vendo aí, não. Se ninguém se pronunciar, eu posso fazer. Viu? Ó, falei? Ó. Sempre acabou de sair uma alma do purgatório. A mãe que falava isso, eu vou somando o purgatório. Tá bom, Lu, tá contigo então. Ai, vamos lá, gente. Vamos aproveitar esse momento dessa alegria cristã, né, que nós despertamos a cada encontro. Respirarmos mais profundamente, serenando a nossa mente, o nosso sentimento, as nossas emoções, essa alegria vespertina que todos nós produzimos, né, em todas as tardes, nesse encontro com Jesus, nesse encontro com a espiritualidade amiga, os nossos amigos espirituais, sobretudo, né, a oportunidade desse estudo, né, que nos descortina de uma forma exponencial o véu da nossa ignorância, né, sobre a questão da espiritualidade. E vamos elevar o nosso pensamento, então, ao nosso Criador, infinito Pai de amor, de misericórdia, de justiça, de bondade, que permeia cada ser, em cada local que esteja, seja na Terra, seja em outra dimensão, em outra esfera, somos todos filhos do mesmo Pai. Fazemos parte de uma grande e gigantesca família universal, e aqui, nesse nosso cadinho chamado Terra, temos por mestre o melhor de todos os homens que já pisou na Terra. E é para ele que vamos dirigir a nossa atenção, a nossa gratidão, o nosso reconhecimento na condição de irmãos mais novos. E assim, Jesus, mais uma vez, aqui estamos reunidos em torno dessa libertadora doutrina que ilumina as nossas mentes e consciências, despertando para uma vida maior, para a nossa responsabilidade enquanto filhos de Deus e irmãos vossos, mais novos. Se conosco, Jesus, não só nessa hora que nós passamos juntos, confraternizando, ensinando e aprendendo, sobretudo, permaneça conosco, Senhor, todos os dias de nossa existência material. E tenha certeza que estarás sempre conosco também na espiritualidade amiga, ao retornarmos para a pátria espiritual. Esse Jesus, mais uma vez,
todos em um só coração e um só pensamento, nós vos agradecemos por mais esta tarde e pedimos permissão para encerrarmos o estudo. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus.